que ficou muito bem pontuado a ideia de que a gente constrói também a solução do problema que a gente tem, né? E eu achei muito bacana que você levantou essa questão dos mutirões, e a Fundação tem tido muitos mutirões voltados para a questão da catarata. E aí eu queria entrar nas 5 perguntas, as 5 perguntas que a gente veio trazer aqui para vocês responderem. Sobre a cirurgia de catarata, eu estou até imaginando aquele paciente que você chega e fala: olha, a senhora tem catarata, vai ter que operar. Oh, meu filho, mas eu tenho tanto medo de operar os olhos. E esse medo, ele é normal. Eu sempre brinco com meus pacientes que o medo é bom. O medo deixa a gente estar de alerta, o medo faz a gente tomar os devidos cuidados, mas o pânico não. O pânico é quando a gente paralisa e não consegue fazer aquilo que a gente precisa fazer. Bruna, tu como cirurgiã de catarata, o que tu pode falar para a população sobre a cirurgia? Sobre o passo a passo e também, principalmente, sobre a segurança, pensando nesse paciente que nesse momento está assistindo a gente e fala assim: eu vou ter que fazer a minha. Doutora, como é que é? Esse é um tema bem importante e bem comum no consultório. E eu sempre digo exatamente nesse cenário de que o medo é normal, absolutamente 99% das pessoas que sentam na minha frente quando eu estou falando que vai precisar operar de catarata, elas ficam com medo. Às vezes elas nem têm medo ali naquele momento, mas vai chegando, ela vai ficando apreensiva. Isso é normal. A primeira questão é o paciente saber que é normal. Absolutamente quase todo mundo sente, e é algo válido. Ao mesmo tempo, ele não pode lhe paralisar. Hoje a gente está no momento da cirurgia de catarata, como eu falei há pouco, que envolve muita tecnologia, e isso transforma a cirurgia, quando associamos a tecnologia com destreza médica, um ambiente hospitalar confiável, com todos os cuidados de segurança. Isso transforma a cirurgia numa cirurgia de baixo risco. É isenta de risco? Não, não é isenta de risco, nada é isento de risco. Eu, Bruna, posso morrer hoje. Ninguém pode me garantir que eu vou estar aqui amanhã. Mas é baixo esse risco de eu não estar aqui amanhã. Então, todos os cuidados se tomam para minimizar esse risco. E o paciente fazer o dever dele. Então, não adianta o hospital ter todo um cuidado de segurança, a cirurgia ter sido perfeita, e o paciente ou não usar os colírios, ou não ter o resguardo, que é um resguardo super tranquilo. Os cuidados pós-operatórios é diminuir risco de infecção no sentido de evitar, eu oriento meus pacientes a evitar sair de casa na primeira semana, mas dentro de casa, ele vê o celular, ele vê televisão, ele come na mesa, toma banho. Então, não é aquele pós-operatório que você fica morrendo uma semana na cama. É tranquilo, mas não pode o paciente só porque operei ontem, estou enxergando tudo, não estou sentindo dor, abro o olho, não estou lacrimejando, estou ótimo, quem olha para mim nem sabe que eu operei ontem, vou viver normal. Não. Então, com todas essas peças juntas, o risco é muito baixo hoje. E aí você deixar uma catarata simplesmente amadurecer por causa do medo não é o caminho correto, o caminho mais tranquilo de seguir. O que eu sempre oriento meus pacientes está com medo, vamos nos ver mais, a gente vai tirando as dúvidas, a gente vai esclarecendo sobre a cirurgia, conhece o hospital. Eu acho que tem que ser uma somatória de fatores para a pessoa ir se sentindo confortável. A cirurgia, ela é uma cirurgia extremamente confortável também. Existe um anestesista que vai fazer um calmante na veia, além da gente fazer anestesia no olho. Então, não é uma cirurgia que dói. E o pós-operatório, em geral, também é muito tranquilo. Entendeu? Eu acho que informação quebra esse medo. Tem uma analogia, né, que às vezes eu uso em consultório com os pacientes. Na verdade, eu vi outro médico, colega oftalmologista, explicando. E depois que eu passei a explicar dessa forma, eu vejo que os pacientes entendem melhor, assim, quando a gente fala assim, vai deixar amadurecer a catarata dura. Eles não entendem muito bem, né, o que é. Então, essa analogia da fruta, né? Então, o colega, ele explicava, né, e a gente fala assim, a catarata, imagina que é uma fruta. Então, se a fruta está verde, então não está dando ali a alteração visual, como se fosse uma estrutura que ainda não está madura para ser comida, né? Para ser retirada, no caso. Se a gente deixar a fruta amadurecer muito, que é a catarata ficar ali dura, né? Vai aumentar o risco, às vezes, cirúrgico. Precisa ser uma cirurgia que não é aquela que não dá ponto, e aí vai precisar abrir o olhinho, dar o ponto. Então, também não seria o momento adequado. Então, ele fala muito assim, é como se a gente esperasse o ponto certo do amadurecimento da fruta para que ela não apodrecesse, nem tirasse ela muito verdinha. Então, existe ali um momento que é mais seguro para a gente realizar a cirurgia, sem ter que tirar ela antes do ideal, nem deixar ela apodrecer para ter outros riscos maiores inerentes ali no procedimento. Perfeito. Manuela, eu estou pensando no paciente agora, paciente que acabou de operar. Né? A gente sempre vê aquele paciente falando que o vizinho operou e no dia seguinte estava vendo tudo. Né? E a gente falou aqui também o que é quantidade, o que é qualidade de visão. Fala um pouco para a gente desse pós-operatório, do que esperar. Que a gente
né, como bem pontuou, tem cataratas com durezas diferentes e isso pode dar prognóstico e pós-operatórios completamente diferentes. Isso, exatamente, Michel. E o sucesso, ele é inversamente proporcional à expectativa, né? Então, quando a gente pensa que tá pensando no resultado pós-operatório, primeiro a gente precisa parar, o paciente ter informação e conhecimento do que é que ele tem no pré-operatório. Então, é só a catarata? Ele tem alguma condição oftalmológica que, mesmo que retire a catarata, vai ter alguma limitação de ganho visual? Ele tem o potencial de ganhar ali os 100% de visão, tão, às vezes, esperado por qualquer paciente, tá? Então, vou aproveitar, pegar aqui o modelinho de Bruna e fazer também uma analogia, né, para esses pacientes que esperam um resultado cirúrgico muito bom, mas às vezes tem alguma alteração, principalmente a retiniana, né, que acaba entrando mais aí na minha subespecialidade, como eu acabo explicando para eles, que é o seguinte: então, o paciente tem uma catarata, tá? Ele tem a opacidade do cristalino, mas a retina dele tem alguma lesão, né, que está ali na área central de visão, que a gente já vê no pré-operatório. Então, fazer a cirurgia da catarata dele é trocar a lente. Mas é como imaginando uma máquina fotográfica. Se a gente trocar a lente da máquina fotográfica, a imagem não vai sair em perfeita qualidade se o filme fotográfico, daquelas máquinas antigas, né? Se o filme ele não tiver também em boa qualidade. Porque a retina, até o exato momento, né, não tem como a gente substituir aquele tecido retiniano. Então, existem patologias que são passíveis de tratamento, né, que pode fazer, inclusive, em combinação com a cirurgia da catarata. Por exemplo, uma injeção intravítrea, que é uma injeção que a gente aplica no olho com determinado medicamento, pode ser realizado junto da cirurgia da catarata para determinada condição ali retiniana. Mas eu sempre oriento os pacientes, qual que é a expectativa? Não tem como a gente determinar, às vezes, qual que é a visão que ele vai ficar do pós-operatório. Mas é dever do oftalmologista, né, explicar a ele o que é que ele tem de condição, além da catarata, que mesmo que eu troque essa lente, vai me dar alguma limitação ali na qualidade ou quantidade visual. E quando os pacientes eles vão para a cirurgia com esse conhecimento, né, eles, no pós-operatório, eles ficam muito mais tranquilos. Porque ele não vai chegar esperando, talvez, que nem o vizinho dele, que, eu operei e vi 100%. Porque ele já tem o conhecimento que tem algum outro fator ali que talvez limite esse ganho visual. Perfeito. Bruno, tu gostaria de complementar alguma coisa? Gostaria, nessa ideia de assim, meu vizinho ficou assim, eu vou ficar assado. Eu recebo muita mensagem por direct no Instagram de pacientes dizendo assim: doutora, eu vou operar minha catarata, vou botar a lente tal. Com essa lente eu vou ficar vendo bem, vou ficar livre de óculos? Só Deus sabe, seu médico, porque a questão de independência de óculos hoje é real, a gente consegue isso em muitos pacientes que optam por seguir com a cirurgia personalizada no sentido de uso de lentes com diversas tecnologias. Então, aqui a gente tem algumas lentes. A lente que a gente bota no olho do paciente, quando a gente tira a catarata, né? Então, eu tiro uma lente que está opaca e boto uma lente assim, que ela é nesse formato, logicamente, muito menor para caber no nosso olho. E não sei se vocês conseguem perceber aí na filmagem, mas a gente tem lentes de tecnologias diferentes. Então, a parte central aqui dessa lente é completamente diferente da parte central dessa outra lente aqui. Porque elas têm tecnologias diferentes, com objetivos diferentes. Então, eu sempre digo que na hora que a gente está falando sobre lentes diferentes e a gente quer deixar o paciente independente de óculos, é igual a viajar de avião na primeira classe. Você pode operar de catarata, tirar uma lente que está opaca, colocar uma lente transparente de boa qualidade. As lentes do SUS são de boa qualidade, a lente nacional é de boa qualidade. Veja, tem aprovação da Anvisa, se tem como premissa de que sim, elas são de boa qualidade, passaram todos os testes de qualidade, etc. Mas ela não necessariamente tem como objetivo lhe livrar de óculos. A questão da comparação com a primeira classe é perfeita. Você vai chegar no destino final. Você pode ir na primeira classe no avião, você pode ir na classe econômica. Então, aqueles que querem pagar pela lente importada, no sentido de com mais tecnologias, que vai corrigir astigmatismo, que vai corrigir vista cansada, etc., podem, com a cirurgia de catarata, aproveitar e diminuir a dependência de óculos, desde que o olho deles tenha boas condições de compatibilidade com essas lentes de mais tecnologia. Então, mesmo que um paciente entre no meu consultório, primeira vez que eu estou vendo, doutora,
Se meu convênio não pagar, eu pago o que for, mas eu quero a lente mais cara, que eu quero tirar o óculos, eu quero ficar sem óculos. Primeiro eu acalmo ele, digo, calma, eu também quero lhe dar isso, no sentido de menor dependência de óculos. Mas a gente primeiro precisa fazer todos os exames no seu olho, eu preciso conhecer seu olho totalmente, seu olho direito, totalmente seu olho esquerdo, para eu poder entender e lhe orientar em relação a algumas opções de lentes de qualidade igual, elas não diferem em qualidade, mas elas diferem em tecnologia agregada. O que é que uma lente faz que a outra não faz? E dessa forma, o paciente, assim como a Manuela falou, é muito importante para ele ir para a cirurgia consciente. Qual é a expectativa, não só de visão, como de melhora de visão? Quando que eu vou chegar lá? Então, às vezes, ele tem uma alteração de catarata e alteração de retina, como a Manuela estava falando. Catarata e alteração na córnea. É uma alteração que ele só tem que ter mais paciência e conduzindo com o oftalmologista e a visão dele vai ficar bem. Fique tranquilo, a gente vai chegar lá. Não vai ser igual o vizinho que no dia seguinte já estava vendo tudo, mas vai chegar lá. Ou é uma alteração de que realmente tem uma limitação no ganho de visão, mas tudo que é perdido por causa da catarata em relação à visão, você vai recuperar. Então, são esses detalhes que são muito particulares. Não tem como eu dizer, ou qualquer médico dizer, de que se você botar tal lente, você vai ficar sem óculos, ou vai ficar enxergando bem. Depende de como é seu olho, se você tem indicação para essa lente, se você tem alguma outra alteração no olho que vai com que seu pós-operatório seja mais especial. Perfeito, Bruna. Eu gosto muito de usar a analogia do próprio óculos, né? Quando a gente vai falar de uma lente aí mostrando assim, o que Bruna estava tentando exemplificar, a lente, quando a gente tira a catarata, a gente coloca ela dentro de um local, dentro de um saquinho capsular, e essa lente é igual a um óculos, que pode ser para longe, um óculos pode ser para longe intermediário, ou um óculos para longe intermediário e perto. E nem todo mundo se adapta com óculos multifocal, nem todo mundo pode usar um óculos multifocal. E aí é a mesma condição que a gente fala sobre as lentes. Eu gosto de dizer no consultório que não existe uma lente perfeita. Existe uma lente perfeita para o olho da Manuela e uma lente perfeita para o olho da Bruna, aonde a expectativa precisa, como a Manuela falou, ser bem alinhada, porque outra coisa que eu gosto muito de reforçar é que perfeito mesmo, só um olho humano jovem sem patologia. Por mais que a tecnologia se aproxime o máximo possível do que é uma visão funcional trifocal, a gente sabe que a gente não consegue ainda mimetizar essa qualidade visual que às vezes a expectativa do paciente requer trazer.